Tchau. Ela fica ali na Executive Center, na sala 607, todas nós somos clientes. Com certeza. E tá com um patrocinador novo. Pois é, mas olha que legal Tua Saúde. Que coisa boa. Muito bacana. Requinte. É isso muito aí. Legal. Mandar um beijo lá pra Manu, né? É, isso aí. Muito legal. Fico super feliz e a gente vê o Tua Saúde crescendo. E eu fico feliz porque aquece meu coração passar para as pessoas informações que ajudam elas a ter mais saúde, a evitar o adoecimento. O retorno do programa ele é excelente. Ele é assim para mim, um grande incentivo, porque eu que passo viajando, né? Eu faço uma ginástica para chegar até aqui sempre na sexta-feira. Às vezes não dá, né, Márcia? Tá, mas vamos falar da Vitale Farmácias. Conhece a Vitale Farmácias? Conheço. É uma super oferta de Verisol por apenas R$ 69,90. Sério? Sério isso. Mas é cápsula, Márcia? Não, o que é? ele vem um pó? potinho, ele vem um pó e vem com dosador. E aí tu pega o dosador e mistura na água. O que é o Verisol, para quem está perguntando, né? É um colágeno, né, hidrolisado, mas ele é vetorizado, né? Então, é como se ele tivesse um GPS que ele vai diretamente esse colágeno para pele e anexos, né? Pele, unha, cabelos. Né? Então, ele não vai... Ideal para nós, na nossa idade. Exatamente. Assim, Doutora Márcia, eu vou ler aqui, tá? Benefícios do Verisol. Único suplemento produzido a partir de peptídeos bioativos de colágeno, apresentando efeitos otimizados, quer dizer, melhores, que foi isso que a Márcia falou. Estimula as células da pele e ajuda a restaurar o seu metabolismo, favorecendo a síntese natural do colágeno, que é o que faz a gente envelhecer, porque perdemos a nossa estrutura na parte de baixo da pele, que é o colágeno. Aumenta a hidratação e elasticidade e a firmeza da pele. Reduz a produtividade... reduz a profundidade das rugas, previne o envelhecimento cutâneo acelerado, melhora o aspecto da celulite, fortalece as unhas e favorece o seu crescimento saudável. Lá na Vitale Farmácias, em Camaquã, a matriz na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1157, em frente à rodoviária municipal, ou a filial ali do ladinho do Macla Mix. Isso aí. E tem TAPS também. Na Avenida Cis Brasil 382. Segue lá a Vitale Farmácias, mas eu quero fazer uma proposta, Márcia. Vamos fazer um sorteiozinho de um desses? Vamos? Já que a gente está convidando. 3 sabores também, pessoa que... sério de isso? Uva, eu tomo de laranja, que eu acho mais gostoso. Tem de morango e acho que lançaram mais um agora. Uva, não é? O uva foi o primeiro que a gente lançou. Tá. O que eu uso. Eu já experimentei todos os sabores. Bueno, mas então, já que esse é um tema especial para as mulheres, hoje então nós vamos... Tá, Valério, me ajuda aí? Vamos pedir para o pessoal entrar no Facebook, entrar no YouTube, ou então mandar mensagem para o 51986369700 e no final aí nós vamos fazer, se sobrar tempo, não vai ter que sobrar tempo, nós vamos fazer um sorteio aí então, deste pozinho milagroso. Muito bem. Gurias... Tá, Solange começou a falar o que era a síndrome do ninho vazio, porque, por incrível que pareça, algumas pessoas não sabem o que é. O que é síndrome? O que é síndrome? O que é síndrome? O que é uma síndrome? Por que chama de síndrome? É um conjunto. É um conjunto. Síndrome é um conjunto de sintomas, né? Um isolado não se caracteriza uma síndrome. Isso. Se dentro de uma síndrome tiver 10 sintomas, tu tens que pontuar no mínimo 5 para considerar que tu estás vivendo uma síndrome. Então, vamos falar dos sintomas, né? Manda do aí. do ninho vazio, né? A tristeza, né? A baixa autoestima, né? A sensação de abandono que acompanha, muitas, assim, a sensação de perda do poder, no sentido de que a mãe se vê, né, dentro da casa, assim, tendo que organizar diversas coisas para aqueles filhos, né, e de repente tu te vê assim sem muito, parece que tu perde a importância, parece que tu perde o teu fazer, né, do dia a dia como mãe, assim. Então tem vários sintomas: insônia, depressão. Quando junta a depressão tem que ter medicação, né? E muitos
assim, muitos relacionamentos acabam conflitando, né, em função dessa idade, que na verdade, assim, fica muito próxima, assim, da menopausa da mulher, né, onde ela também está enfrentando algumas perdas, né, que tudo isso a gente tem que considerar, onde os pais também estão ficando envelhecidos, onde tu precisa dar mais suporte, e toda essa sensação, assim, de vazio que causa, né, a saída dos filhos para os pais, né? Eu digo assim, o ninho vazio é uma coisa que é do casal, né? E existem vários tipos de ninho vazio, né? Na verdade, a gente está falando assim, nós que moramos aqui no interior, é muito comum a gente receber no consultório famílias, pais e adolescentes que estão indo estudar em Pelotas ou Porto Alegre. Assim, eu trabalhava com isso, né? Estou aqui em Camaquã há 33 anos e sempre trabalhei com isso, assim, com a saída dos filhos de casa, e achei assim, estou super preparada para a situação, porque afinal eu estou sempre dando um aporte para os pais, né? Então eu sempre achei assim, não, quando acontecer comigo eu vou tirar de letra, né? Que nada. O negócio é punk, sabe? É difícil. A gente se vê assim numa situação de muita tristeza, de abrir o quarto, né, dos filhos. E assim como tem o ninho vazio, assim, ó, da minha experiência, assim, de pais separados, eu trabalho com crianças também. Quando o filho é criado só com a mãe e com os avós, né, o pai vem de vez em quando acontece do pai ter que levar uma criança, por exemplo, para fora para as visitações, isso é muito doloroso para a mulher e para a avó, e o ninho fica literalmente vazio, né? Muito, então a gente tem que ver assim que o ninho vazio implica em saída dos filhos, perda de filhos, né? Crianças que vão fazer assim uma separação, né? Principalmente da parte materna, que é isso o dia a dia da nossa profissão, né? Auxiliar as pessoas a terem força suficiente para levar adiante, assim, tendo uma visão mais positiva da situação, mas que não é fácil para quem está enfrentando, não é. E é importante a gente reconhecer as emoções. É muito importante a gente nominar as emoções, né? Eu estou triste por isso, por aquilo, buscar uma companhia, buscar um parceiro, né? Buscar no companheiro, nas amigas, né? Para poder passar por esses momentos tão difíceis, né? Assim, eu me lembro no dia e na hora que eu levei a Rafa para Santa Maria, que eu larguei ela no apartamento e louca de vontade de arrumar aquele apartamento com ela. E ela me olhou e disse: mãe, agora tu pode ir, porque agora eu vou arrumar do meu jeito. E eu entrei no carro, olhei para o Ângelo e disse: toca, porque eu vou chorar na frente dela e eu não quero chorar na frente dela. Ele dobrou a esquina e eu chorei muito tempo. Ele falou: tu quer que eu volte? Eu disse: não, esse é meu momento, vai passar. É importante. Quando o Otávio foi agora, né, semana passada, porque a Rafa foi, ela já tinha ido, já tinha desprendido um pouco, mas ainda tinha a figura do Otávio, né? Então era um pouco diferente. Ameniza. Como a Solange disse, ficando já ameniza um pouco. Mas quando eu fui na formatura quarta-feira e que ele olhou para mim, ele tem um queixo quadrado, já com uma cara de homem, sabe? Porque ele já estava há quase uma semana lá, né? E ele firmou o dente e disse assim: mãe, nos vemos dia 10. Fica bem, porque eu vou ficar bem. Me veio aquela mesma dor da Rafa. Só que eu estava sozinha. Eu entrei no carro e vim dirigindo de Pelotas a Cristal sozinha. Mas ali eu não chorei, porque eu já acho que eu tinha um pouco mais trabalhado isso, e assim, ele queria muito estar lá,
E, bem, ele parecia que ele não estava tão sozinho, que ele estava com o exército brasileiro. Né? Então, isso amenizou um pouco, assim, mas o buraco de ver o Vazio, quarto. né? O quarto dele ainda tem as coisas dele, mas o quarto da Rafa não é mais o quarto da Rafa. Ela levou tudo para o Espírito Santo. Né? Então, o que nós estamos falando aqui, através da minha experiência, né, bem pontual, é de toda aquela dor que as mães sentem, em especial as mães, mas como disse a Marinês, é da família, né? Família. É alguém que sai e que deixa aquele lugar vazio. E a gente relaciona muito mais a mãe, porque a mãe é muito mais terna, né? Mais próxima, e abraça essa situação talvez de uma outra forma, com muita mais emoção. Mas sim, ver aquele quarto sem as características daquela pessoa mais, né? Tipo, descaracterizado dela, isso me chocou bastante nessa semana, assim. Pois é, tu sabe que eu vivenciei isso com os dois indo juntos para Porto Alegre. Ah, sim. Na verdade, não foi um primeiro e depois o outro. Os dois passaram juntos no vestibular, né? O meu filho tinha atrasado 2 anos, né? E aí os dois saíram na mesma época, assim. Eu achei, assim, ó, bem difícil. Eu fiquei 1 ano, como diz a literatura ali, que eu até li agora, nem sabia, mas eu fiquei 1 ano com uma sensação, assim, de abrir a porta depois do trabalho e olhar, assim, e me dar aquela vontade de, assim, de chorar, né, e ligar para eles para saber, né, e como é que estavam e tal, e olhava para o meu marido, falava com ele, e os homens, eles são muito de colocar, assim, as emoções muito difícil para eles colocar, eles ficam mais introvertidos e não manifestam como as mulheres, elas são mais fáceis de colocar o que elas sentem, né? Culturalmente isso é mais incentivado às mulheres. E os homens são mais de colocar e dizer, não, vai passar, eu também sinto isso, mas vai dar certo, vamos ficar juntos e tal, um amparar o outro, porque, assim, é uma situação bem... Mas eu tenho um difícil. agravante, eu só vou falar com ele dia 10, eu não posso nem ligar. Ele está off. Isso é parte esse é o agravante. Esse é um agravante. Confiando em Deus de que está tudo bem. Né? E nós temos um grupinho das mães, né, lá do NPOR. Vixe, Maria. E aí acaba que a gente tem que dar apoio uma para outra, né? Que é Mas pouco que coisa isso que boa. fizemos, Isso é né? saúde mental, né? Eu quero dizer para vocês que as mulheres estão adorando, hein? Olha só. Silvana Moreira, Denise, Márcia, a minha Silvana. Te prepara, amiga, para segurar, porque a barra, a partir de agora, eu sei como é que é. Só vai piorar. Ela está também sem os dois, né? Os 2 filhos. Um foi, agora esse ano também Bem foi difícil. o outro. É isso aí. É 1 ano, assim, mas passa, assim. Passa e a gente vai... Assim, a gente vai digerindo, né? Na verdade, o psicológico, ele aos poucos, em doses homeopáticas, tu vai digerindo a situação e hoje em dia a gente tem, né, a tecnologia como nossa aliada, né? Não tem como... É muito bom essa questão da gente fazer chamada de vídeo, da gente ver que eles estão bem, a hora que chegaram, a hora que... A gente fica monitorando de longe, mas assim, ó, eu me lembro que a minha filha, a psicóloga dela dizia lá em Porto Alegre, assim, diz pra tua mãe não ligar todos os dias. E aí eu disse pra ela, diz pra tua psicóloga que ela não tem filha mulher, então. Ela não tem filhos, porque eu vou te ligar enquanto eu não ficar tranquila. E ela dava risada, assim, mãe, mas nós somos muito grudados. Eu digo, então, vamos desgrudar aos poucos. Mas a Rafaela, ela quando estava em Santa Maria, ela ligava muito. Vai para o Espírito Santo, fica com o Henrique, que é o noivo, já não liga tanto. Claro. Eu encontrei a mãe do Henrique, que é o noivo da Rafa, né, que foi primeiro para o Espírito Santo no supermercado, na quarta-feira, quando eu cheguei de Pelotas. E ela disse assim, Fábia, tens falado com a Rafaela?
mais ou menos, eu disse. Não, porque o Henrique não fala mais comigo. Aí os guris são terríveis. Aí com ela, essa questão. mas o agravante é que ele falava, até a hora que ela foi em definitivo, né? Parece que se libertaram verdadeiramente de nós. Porque isso também é importante. Mas é uma adaptação para eles também, né? A gente tem que olhar para o outro lado. O outro lado, né? era isso que eu queria trazer. Né? Então, eles também estão se adaptando. É uma vida nova, então eles... Se eles ficarem o tempo todo conectados conosco, Não vai rolar. não vai Não vai acontecer. acontecer. Né? Então, acho que é importante também Mas sabe esse que momento. até Deixar hoje crescer. eu ligo todos os dias pra minha mãe. Imagina, eu vou fazer 30 anos de casada. Eu ligo todos os dias pra minha mãe. A minha irmã Mas- liga de mas é Curitiba muito- também todos os é dias muito- pra minha mãe. E se eu não ligo, ela me liga. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, o quê? Tu não me ligou? Mas é muito particular. Não, eu ia te ligar. A minha irmã, ela É, ligava depende muito. todos os dias pra mãe também. E o dia que se a Cristina não ligava, a mãe ligava. A gente até conversou sobre Sim, é isso uma verdade, vez, né? é. E eu morando lá em Salvador, às vezes eu passava, juro, gente, semanas sem ligar. Se a mãe não me ligasse, eu não ligava. Porque eu sempre, sabe, eu sempre pensava assim, ó, eu só vou ligar se eu tiver algo a mais pra dizer, porque que eu amo, que eu sinto saudades, tudo isso ela sabe. Então é o meu jeito. Eu sei que eu sou uma pessoa um pouco mais Tu é fechada. estranha, Denise. Não, realmente não é, É o muito meu parecida, jeito, mas, né? gente, Cada um eu... tem um jeito e cada um Eu, tem uma assim, ó, relação, né? nós aqui, nós nos relacionamos, particularmente a Márcia e a Fábia, a gente Sim, tem uma próximo. relação de amizade de mais tempo, e a Márcia me conhece, assim, ó, quantas vezes eu te ligo? Ah, não. Só pelo WhatsApp. E assim, ó, sabe, Não, e eu acho que muito pontualmente, é. mas sabe do meu afeto e sim. tudo, então é diferente a forma de expressar, né? Mas eu acho que falar todo dia, assim, eu não sei se eu quero saber de muitos detalhes. Falando como mãe, com a filha que está vivendo a sua história. Que idade tá tua filha, Fábio? Ela tem 24. Sim, a minha foi com 16, né? Sim, que não, nem não. eu. Que eu acho nem que é o eu. Ela dizia, tempo. mãe, eu sou igual a ti. Tu também foi muito cedo. Só que eu fui morar com meus irmãos. E numa ela época que não tinha o celular também, E né? não Porque eu tinha também, quando eu celular. fui estudar, não tinha Era uma, celular. não, ela já tinha o celular, mas é muito. Ela foi assim, ó, realmente foi e foi buscar psicoterapia porque eu conheço a minha filha. Ela realmente é que nem eu. Eu fui e queria voltar, entendeu? Eu tenho um apego assim muito forte à família, né? Então eu entendo assim que para ela me disse, mãe, o meu primeiro ano em Porto Alegre, eu realmente senti muito a falta de vocês. Depois que passou, né? Ela disse. Então, assim, ó, a gente era muito, muito próxima. E isso depende muito, entende? Hoje ela está casada há 5 anos. A gente não se fala, óbvio, né? A gente se fala quando dá, assim, né? Mas isso tudo vai de cada é idiosincrático, né? O meu filho da mesma forma foi, mas eu não ligava todos os dias para ele, nem ele para tá, mãe, o que é? Tá tudo bem, ainda até ficava meio irritado com essa situação, entendeu? Então eu acho que cada pessoa é uma, né? Cada vínculo é um vínculo também. Se tu cria mais de forma despachada assim, eu acho que ajuda eles também, sabe? Mas, infelizmente, não é tudo como a gente quer, é como a gente é, né? Eu também era muito ligada na minha família, então, enfim, é como a gente consegue. Mãe não tem manual de instrução como deve ser, como não deve ser. Cada um é o que consegue ser melhor, porque a gente está sempre tentando fazer o melhor para os nossos filhos e para a gente, né? Solange, e a distância? Isso não te assusta? Conta aí onde é que está a tua filha. Então, primeiro eu quero pegar o gancho, né, que a colega falou sobre a síndrome do ninho vazio, que as mulheres vivenciam mais, realmente expressam mais, mas eu já recebi pacientes homens algum tempo depois com alcoolismo, problema de alcoolismo, e aí a gente ia na caminhada e aonde surgiu isso? Com a saída do filho. Síndrome do ninho vazio. O voltar para casa, a mulher sempre volta. Né? E essa sensação de abrir a porta e ninguém bagunçou nada, o mesmo caneco que tu deixou da pia quando saiu, é uma sensação muito ruim. Né? E eu encontro amigos das minhas filhas que ainda dizem, os amigos ainda iam um tempo, porque a minha casa sempre foi de portas abertas. Então era sempre uma mega bagunça quando eu chegava, e eu chegava e não estava mais, estava tudo muito igual. Mas a mulher volta para casa.
E muitos homens passam no bar e demoram um pouquinho mais. Então, a gente tem que ter essa atenção e os homens têm que entender que eles também podem passar por isso. Sim. Então, assim, a sensação da distância. Quando a minha filha mais velha saiu, ela foi para Pelotas. E ela voltou para casa que morava antes de vir. Então, tinha eu ia muito seguido, mas foi um choque, porque eu entendi que ela ia ficar em Cristal, ia concluir o ensino médio para depois ir. E ela fez o primeiro ano e decidiu que ia voltar. Não teve uma boa adaptação, porque ela tinha muitos vínculos, já era maior. A outra, que veio mais nova, fez todo o ensino médio para depois sair. Mas a primeira vez que ela saiu para mais longe foi a mais nova. Ela tinha 20 anos, ela foi para Portugal em intercâmbio. Então, assim, 6 meses, para quem nunca passou mais do que 20 dias. E ela sempre foi muito grudada. Né? Foi uma gestação de risco, mamou muito tempo, sempre foi muito grudada. Mas eram 6 meses, a gente vai sobreviver a isso. Sobrevivemos, foi difícil. Quando ela voltou, e depois que ela foi, ela está ali na Austrália, do outro lado do mundo. Né? Eu tinha certeza que ela ficava. E ela disse, ela tinha uma carreira, né? Ela já era formada, já tinha uma pós-graduação, ela já tinha um cargo de coordenação numa grande empresa em Rio Grande, e ela ia aperfeiçoar o inglês para o mestrado e doutorado e uma carreira. Quando ela chegou lá, em Gold Coast, quando ela se encontrou, porque ela não achava o lugar dela no mundo, e ela soube que ela poderia andar descalço, fazer piquenique, que ela podia trabalhar quantas horas ela quisesse, folgar quantas ela quisesse, que ela não precisava se cobrar, porque ela se cobrava muito, ela decidiu, é isso que eu quero. Né? Adeus, mestrado, não quero isso, não, eu quero viver. Mas eu já sabia que ela ia ficar, eu já sentia isso. Ela dizia, não, vou morar lá 1 ano, eu vou voltar, vou ficar 2 aqui, depois eu quero morar na França, quero... E aí, ela se encontrou. Foi horrível quando eu levei esse bom, no mínimo 1 ano eu não vou ver minha filha agora. Mas eu levei no aeroporto para o sonho dela. Quando eu fui no outro ano e eu vim, foi horrível. Foi pior do que tudo, porque a sensação que eu tinha era que eu estava abandonando ela lá. Conscientemente... Né? E aí são as artimanhas do inconsciente. Conscientemente eu vi que a minha filha estava ótima, que aquele era o mundo dela, inclusive até o meu, se eu não tivesse que voltar. Mas a sensação de embarcar e deixar ela é inexplicável. Tipo, uma mãe que abandona o filho lá longe. Conscientemente. Então, por que eu falo dessas artimanhas do inconsciente? Porque as mães têm que estar atentas, as famílias têm que estar atentas, que tem sentimentos que não é esse sentimento que todo mundo pontua, é assim, vai ser assim. Tem sentimentos que são inconscientes e que tu não explica. Tem pensamentos que não são verdadeiros. E que tu tem que falar e que tu tem que ser ouvido. Mesmo que diga que tolice, eu sei que é uma tolice, mas eu tive sentimento. Uhum. Eu tenho esse sentimento assim, eu pensava, a Rafaela está em Santa Maria, eu pego o carro, estou lá rapidinho. A minha sobrinha teve pré-eclâmpsia, eu brinco, né? Montei no petiço aqui, em 20 minutos eu estava em Curitiba. A Rafaela não, a Rafaela eu tenho que ir até São Paulo, ou Rios, ou sei lá, ou Rio, ir até Vitória, pegar o carro e ir até Linhares, Pinheiros, enfim, onde ela está. Nós estamos falando aí de algumas horas para chegar. Na tua condição é pior ainda, né? Nós sempre falamos Isso me assim, assusta, sabia? Nós sempre falamos assim, tendo dinheiro não tem distância. Aí veio a pandemia e fechou a fronteira, né? Ah, pois é. Aquilo ali foi terrível. Bah. Aí o meu genro sofreu um acidente, está vivo com muita saúde, por uma graça muito grande. E a minha filha chorava e estava sozinha. E a mãe dele mora na Holanda e o pai na Inglaterra. São só os dois. Tem toda a chance para ser muito feliz, não tem sogra na volta. Mas aí eu senti. Essa história do é tudo muito fácil não existe. Não é fácil. Existe fronteira fechada, existe uma situação que não tem dinheiro no mundo que pague que isso, te bote lá, porque tu não vai.
Gurias, Mas tudo tá bem. eu vou ter que trazer um tema aqui, porque tá bombando o programa, só para vocês saberem. Inclusive, meu WhatsApp, pessoal, a Joyce, lá, a contadora da Prefeitura de Amaral, quero mandar um beijo. Mas, assim, tem uma fala aqui de uma mãe que perdeu o filho. E que é um ninho vazio muito diferente. Né? É uma sensação devastadora, né? Não tem como não falar disso e quero mandar um beijo para dona Zaida aqui, que até me ligou aqui, e por isso que eu tô com o celular na mão aqui tentando atender as pessoas que estão chamando. É muito legal a participação, mas isso deve ser de um outro jeito, um outro olhar, né? Sim, é uma intensidade muito maior e que demora muito tempo e talvez nunca passe, né? Porque, assim, um filho é um pedaço, né? Um pedaço da gente, né? E é um luto eterno, né? É uma dor que não tem fim. É uma dor. Né? A gente fez 10 anos agora da Boate Kiss, né? Lá eles estudaram muito sobre depressão e perdas, assim. Eles estão muito, muito avançados nisso. Eu tenho acompanhado esse trabalho. E realmente, assim, é uma dor, assim, que chega a... Assim, eu já também tive experiência no consultório. As pessoas relatam que é como uma faca no peito, assim, que é uma sensação física de tanto que dói, assim. Né? Ela escreveu aqui para mim, Fábia, quando nossos filhos vão estudar, tu sabe que um dia eles voltam. E o meu que foi morar com Deus e não volta mais. Um beijo para a senhora, dona Zaida, um beijo no coração. Infelizmente, ou felizmente, eu estive na condição de poder servir. Eu já acompanhei muitas mães de luto. E é nessas mães que eu lembro quando dá saudade, né? Eu tenho. Não está perto, mas eu tenho. E muito importante para essas mulheres, para essas mães que procurem outras mães que passaram por isso. Foi tão intenso um ano que cheguei, sabe, na saúde pública de ter um grupo de luto materno. Foi um ano muito, muito punk. E outras mães foram convidadas e aceitaram ir para relatar como é que elas foram superando a cada dia. Não existe o esquecer. Não existe o vai passar. Tu vai acostumar e encontrar uma razão para todo dia levantar da cama e seguir. Até o dia que, quando tu vê, sai um sorriso. É passo a passo. É muito lento. O primeiro que se cuida, né, Nanesa, no consultório como tu está dormindo, como tu está te alimentando. Primeiro vamos manter o teu corpo em pé para a gente poder ir trabalhando falar em o resto. Saúde mental, né? Então, assim, tem que procurar um objetivo. Ou tu tem outro filho que vai estar contigo, tu tem a ti mesmo, mas vai buscando coisas até tu começar a encontrar de novo motivo teu, alegria tu sabe, tua. Pessoal, que assim, ó, eu tive essa experiência com relação a um irmão que eu perdi, né? Nós somos 8 em casa, hoje somos 7, 4 mulheres e 4 homens. E o meu irmão, quando faleceu com 27 anos, foi de um acidente, uma coisa inesperada para todos nós, né? Eu fiquei impressionada com os meus pais, assim, porque a gente chegava, eles moravam na fazenda, a gente chegava lá, eles estavam uns trapos humanos, assim, era uma coisa impressionante. Nós nos olhávamos e ficávamos, assim, com pena, sabe? Porque, assim, o meu pai... Se ele tivesse, assim, ele sempre foi uma pessoa vaidosa, minha mãe também, e assim, ele estava com roupa de qualquer jeito, com cabelo de qualquer jeito. A gente olhava no rosto deles, assim, eles estavam desnorteados, assim, sabe? Eles estavam muito perdidos, assim, parecia que o mundo, sabe? E a gente sempre lá na volta e dizendo, olha, o mundo não acabou, não é? Vocês têm mais filhos, a gente vai vir mais aqui, a gente vai dar o suporte. E isso foi, assim, em torno de 2 anos, que eu lembro, assim, que a gente carregava eles e dizia, não, pai, vai fazer a barba agora, tu vai lá, toma um banho, vamos ver uma roupa para ti. Tu via no aspecto físico, assim, que as pessoas, elas se transformam, o rosto, eles emagreceram, porque
Foi para nós foi chocante, entendeu? Porque nós passamos o Natal e dia 27 ele sofreu um acidente, dia 27 de dezembro, e dia 6 ele faleceu depois de uma cirurgia, né? Mas não em decorrência da cirurgia, foi decorrência da maneira como tiraram ele de dentro da lancha, né? Que entrou o líquido do estômago no pulmão, então a importância dos primeiros socorros ali, né? Mas eles estavam no meio de uma ilha, lá ele fazia zootecnia lá em Uruguaiana, né? Foi muito difícil, assim, muito difícil. E eu me lembro muito dos meus pais, assim, como que a gente teve que dar o suporte, né? Como os outros filhos, assim, cada se dividindo e indo sempre dando aquele apoio, aquele carinho e deixando eles falar, deixando eles chorar, deixando eles se recordar, deixando eles olhar fotografias. Isso eu acho uma coisa tão importante, porque eu já atendi no consultório pais que perderam, né, filhos e simplesmente assim proibiram os irmãos. Não sei se vocês devem lembrar, até tem uma família bem conhecida aqui em Camaquã que era proibido chorar pelas raízes, né, deles, assim, outra etnia, né, e tiraram todos os porta-retratos, e os irmãos queriam, né, no caso era uma irmãzinha que queria ter do lado da cama dela a foto, e os pais proibiram. Então, assim, tem algumas ações que as pessoas fazem, assim, achando que magicamente tu não olhar uma fotografia, tu não falar sobre isso, tu não vai sofrer. E isso é horrível para tu passar um luto, ele só se prolonga. O luto é quando tu chega perto para poder te despedir, é quando tu te aproxima da pessoa que tu perdeu internamente. Por isso que a gente fica falando tanto quando tem uma perda, a gente fala da pessoa, a gente fala porque tu te aproxima para poder se despedir. A gente não consegue fazer esse corte de uma hora para outra, né? Esconder o luto, né? Luto escondido, luto que não é vivenciado, ele vai surgir numa doença. Vai numa doença psicossomática, câncer. A gente vê inúmeros problemas psicossomáticos de pessoas que passaram por uma tristeza. Tenho amigos que passaram por isso, que não deu 6 meses da morte de uma filha, teve câncer de laringe, de não poder falar. Mas o Dr. Ícaro, que é um programa que eu tenho sugerido para as pessoas ir lá no YouTube da rádio, ir lá no meu YouTube, né, Fábia Richter, ver o programa do Dr. Ícaro, faz o quê? 3 semanas, né, Valério? Ele falou sobre excelências para não adoecer, né? Ele é ortomolecular. Foi um programa incrível, assim. Os ortomoleculares, eles são freudianos, porque eles gostam da palavra. Isso aí. E foi um programa excepcional. E ele disse muito, assim, te ocupa. Porque no meio eu falei, semana que vem vai estar acontecendo isso comigo e tal. Te ocupa. Porque eu acho que isso vale para o luto também, né? Também. Tem que chorar, tem que sentir a perda, mas tem que ocupar os espaços com coisas positivas. Sim. Porque senão o adoecimento é maior. A solidão é uma coisa... E a síndrome do ninho vazio, ela tem intensidade diferente em pessoas diferentes, né? Tem mulheres que elas passam a vida dentro de casa sendo mãe. Isso. Então, imagina. acabou totalmente o motivo para viver. Sempre falo para as mulheres, tu pode ser arquimilionária, tu pode não precisar trabalhar por dinheiro, vai fazer voluntariado. Vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai ter outra utilidade além de parir e criar. Porque a sensação que se tem é de inutilidade, né? Tá, o meu sonho se realizou, meus filhos cresceram, meus filhos estão bem. Vamos para esse ponto de vista. Tá, e agora? Para que eu sirvo? Né? Para ti. Sim. Para que eu sirvo? Vem aquele baque. O que tu quer. Mas se tu não tem um sonho teu, essa um projeto identificação teu, por que eu vivo? Mas eu posso perguntar para as gurias ou tu vai fazer o intervalo? Não, pode. Não, já foi o intervalo. Pois é. O intervalo já passou. Não, a pergunta é, olhando para mim, né? Como diz a Márcia, que eu sou muito esquisita, muito estranha, olhando para mim. E a mãe que não sente,
ela vai se sentir culpada por não sentir? Ah, não, Denise, tu vai sentir. Tu vai sentir. Não, eu não tô dizendo que eu não vá sentir, tu entende? Mas é como falou, tem os níveis, Denise, né? eu também achei que eu não ia sentir, porque eu sou muito então? ocupada, eu não fico em casa. Eu também achei que eu não ia sentir. Tu, Márcia, tu também, né? Tu tem todos os teus afazeres, mas eu foco na minha ocupação. De chegar mais tarde em casa, para não... Entendeu? Eu tô focada... Tem mecanismos que a gente faz, eu tô né? focada em outras coisas que eu queria fazer na minha vida e não conseguia por falta eu de tempo. tenho feito isso. Eu tô fazendo agora. E isso é uma recomendação de saúde mental, né? A pessoa se sentir, assim, produtiva em algo, fazer algo, né? Que goste, que sinta prazer e que tenha companhia e que tenha pessoas para trocar, tu entende? Isso aí é uma dica de saúde mental. Mas né? vou deixar as gurias responderem, né, a tua pergunta. Mas eu quero, pelo que eu te conheço, eu penso que tu vai te envolver também com as coisas com dele. certeza que eu vou. É óbvio, porque eu sinto saudade quando ele não tá e tudo. Mas eu contei para as gurias o que aconteceu esse final de semana. Esse final de semana que é carnaval, né? Claro, é um micro tempo ali. Né? Então, eu tinha combinado com o Chico, olha, ele vai passar o carnaval em Arambaré e a gente vai viajar. Ok, o Chico encampou o guri, os amigos do guri levou para Arambaré. E a gente teria viajado na sexta. Ele levou o João na sexta. No sábado, não teve Cristo que fez o Chico sair, porque o pensamento dele era exatamente esse, né? Tá longe. Se precisa qualquer coisa. Imagina, 20 minutos, né? Se acontecer qualquer coisa, eu tô pertinho. E se a gente viajar, eu não tenho como dar assessoria pro guri. Eu disse, Chico, não é assim. Imagina, agora o guri vai passar quantos anos noutra cidade, estudando. A gente não pode ficar preso em função disso. Resultado, a gente viajou no domingo de noite. Tu entende? Eu consegui convencer no domingo. Né? Então, quando tu falou os homens também sentem, sim, os homens sentem. Às vezes, dependendo do tipo... São mais sensíveis. São até mais sensíveis, né? No nosso caso aqui, ele tem um vínculo talvez até maior com o João, no sentido de precisar da presença. Né? Sim. Da presença física dele. Mas não tem saída. Então, ele é filho único, tu vai sentir. Com certeza, mas não, né? cada pessoa resolve de um jeito e não há culpa. Culpa não... Mãe tem uma coisa de buscar culpa ou por demais ou por de menos, né? Mas não há o porquê. E às vezes a gente precisa de boas resoluções, né? E às vezes a gente precisa desse espaço. Eu lembro que a minha filha às vezes ligava e eu tenho que me cuidar muito do que eu sinto, porque elas sentem, a gente tem esse vínculo. A gente sabe, né? A gente sente, né? Sente muito intenso. Então, assim, ligava chorando, mãe, não aguento mais. E ela foi para Rio Grande, a cidade ela não achava muito interessante, não gostava muito do cheiro, enfim. Aí um dia eu disse assim, arruma tuas coisas que eu tô indo te buscar. Não, mãe, não. Já fiz isso. Eu não posso. Tá ruim, eu tô indo te buscar. Eu não posso estar toda hora aí. Eu vou te buscar, eu falo com fulano aqui no mercado, arruma um emprego de empacotadora para começar, e depois tu pode galgar um cargo de atendente no grill, é um dos melhores salários que a gente tem na região. Pronto. E bem assim, e agora deu, quando tu decidir, tu me liga de volta. Desliguei o telefone, berrei. Chorei, mas chorei mostrar as possibilidades, mas né? eu precisava empurrar ela do ninho, definitivamente, para ela entender que como é que nós vamos prender egoístamente os nossos filhos? Eu já fiz né? isso. Tá ruim? Como é que a gente vai fazer isso? E é claro que eu queria ela bem pertinho de mim, elas bem pertinho, porque a gente faz isso ainda, né? É que a gente não pode pensar na nossa, no que a gente quer, e sim no que é necessário para apoiar a tarefa eles, né? Passa por esse desligamento também, né? Sabe que eu tive um caso lá no consultório muito engraçado, assim, interessante, né? Diferente. Uma menina, assim, de uns 12 anos, ela chorava muito. A queixa era que ela estava chorando. Daí eu fui conhecer a família, assim, mandei chamar o pai, a mãe e mais um outro irmão que tinha. Para meu espanto, todos choravam. Todos, porque um irmão estava indo servir no exército, já tinha ido servir no exército. Era a família inteira devastada. Então, assim, ela era a paciente que veio buscar ajuda, pedir socorro para a família. Mas era toda a família. Aí eu trabalhei com a família,
né, a questão da despedida do menino, então, que cresceu e foi pro exército. Então, assim, ó, às vezes, uma pessoa da família, ela pede ajuda e tu vai ver, tem outros, né, que estão sofrendo também por aquilo, né? Então, é importante da gente não negar e aceitar que é assim mesmo, né? Que funciona assim, que conversa com as tuas amigas, todas também vão passar um dia ou já passaram por isso, e tu vai aceitando melhor que aquilo... Eu vou ter que falar uma coisa aqui que eu não falei, espero que ela esteja ouvindo. A pessoa que cuida da minha casa, que trabalha comigo, ela está comigo desde os 6 meses da Rafa, então são 23 anos, né? E ela ficou doente, ela física e emocionalmente, e nós não falamos no assunto, mas me senti agora assim, mexida com isso que tu fala, porque eu vou falar com ela sobre isso. Eu na minha leitura também pela saída das crianças. Mas isso acontece, né? Até com as babás, quando a mas gente tem uma babá muito querida, vai embora, as crianças ficam doentes, com febre. Isso. Eu tive uma babá que a minha filha foi aia dela no casamento, mas quando ela saiu, eles amavam ela, porque ela era uma querida. E aí, quando estavam os dois com febre, e era de saudade. A Miriam Donai dizendo aqui que entrou pro time também. Isso mesmo, Miriam, um beijo. Mas a Miriam já tem até uma formada, né? A Miriam já tá na pós-graduação. Ela é parceira da Rafa e as crianças são bueno. E tem outras situações, né? Que a gente está falando aqui do lado positivo. Tem outras situações de filhos de uma rebeldia no final de adolescência que vão embora, que os pais se deparam com uma dor muito grande, né? Que é um ninho vazio, que os pais não veem como um futuro promissor, que também devem de buscar cuidado, também devem de buscar essa ajuda para conseguir lidar com isso, que também tem que elaborar, também tem que ver como resgatar. Às vezes esse resgate não é na força, né? Não é no grito, não é na briga. Então, existem outras possibilidades, assim como o luto por morte de ninho vazio, que tem que ser dado uma atenção muito grande para não virar uma bola de neve e um adoecimento. Tu não acha, Solange, tão importante essa experiência? Eu achei muito válida eu ir morar fora, assim. Eu, ir com 16, fazer o terceirão em Porto Alegre, fazer a faculdade, depois trabalhar lá, ter essa autonomia, essa independência. Tu cresce muito com morar longe dos teus pais, assim, tu te vê tendo que lutar por ti. Eu acho que dá uma vivência diferente, assim. Eu acho muito legal. Assim, eu notei a diferença de uma semana para outra do Otávio. Ele foi de um jeito, quando eu fui lá depois, já estava de outro jeito. Até o jeito de falar já estava diferente, assim. Claro. Sim, amadurecimento, né? Gente, nós temos aí, então, 9 minutos para encerrar o programa. Passa muito rápido essa 1 hora. Vou mandar um beijão para a Valesca Luz, que está dizendo Fábio e amigas lindas. Querida, a dona Aida Amaral, a Nisa, a Kelly, a Helena, que está sempre conosco aqui. Ela fez uma fala bem... Vou ler aqui, ó. Ótima escolha do tema sobre síndrome do ninho vazio com excelentes profissionais. Assunto super importante para mães e pais e que precisa ter mais destaque, possibilitando a informação, a compreensão, a reflexão, a percepção dos sentimentos, como lidar, reagir diante de tantas emoções que vão se aflorando. É isso aí. Mandar um abraço para o seu Almeci, para a Ivone, para a Silvana, que já tinha falado, que ela tinha comentado, para a dona Tereza da Barca, que está sempre ligadinho, e para o Clebinho. Muito bem. Vamos encaminhar aí para o final, nesses 8 minutos. Tem alguém aí, Denise, mandando Tem um oi? O Chico te mandando um beijo, um abraço. Padrinho. E dizendo me elogia também. Paizão. Elogiar, porque o Chico é sensacional como pai, como marido, mas ele realmente, eu tô sempre na correria, né? E ele sempre abraçou o Chico, a Márcia, e acompanha... Nós engravidamos juntas, Denise só pariu, né? Depois o Chico assumiu. O Chico que criou, né? Viva o Chico! Mas tem pais que são mães. Tem pais que são desde amamentar, tudo sempre foi ele, esqueci, tinha que ter te convidado, Chico, pro programa. Próxima vez a gente com certeza. Pai que é mãe. E nós engravidamos juntas, né? Tem
2 meses de diferença aí as crianças, os guris, cresceram juntos. E ela sabe muito bem que eu... Meu Deus, o Chico que abraçou. Então tá aí, viu? Gente, não é assim do jeito que ela tá falando, tá? Vou defender, porque não é. Ela é uma mãe Não, eu sou uma mãe presente, mas com pai, tem que ser pai. O Chico é pai. É que a gente é acostumada muito com a negligência paterna. Isso aí. Mas quando acha um pai como deveria ser, a gente meu Deus, Chico, teu pai como deveria ser. Mas eu te elogio em casa, Chico. Parabéns por ser pai. É isso aí. Legal. Pai. E vamos ver, o João acabou de me mandar aqui um pouquinho antes, eu mostrei pra Márcia a matrícula dele na faculdade. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer economia em Pelotas, né? Então aqui também, né? 1 horinha de distância, 1 horinha e pouco, pertinho. Isso é ótimo. Vai Rafa, fazer o intercâmbio no meio do ano. A Rafa me dizia assim, vou para... Quando eu ia para Camaquã, mãe, eu achava Camaquã longe para estudar. Depois eu fui para Santa Maria, eu achava Santa Maria longe. Agora eu vou para o Espírito Santo, eu acho Espírito Santo longe. A gente vai encurtando os caminhos. É que, na verdade, em doses homeopáticas, ela foi se separando. E assim, a minha primeira sensação de realmente não ter o João dentro de casa foi quando a gente foi morar em Salvador. E eu acho que a gente tinha ali uns 20 dias lá e a gente tinha que desocupar o hotel onde a gente estava morando porque entrou o carnaval. E lembra, Márcia, que não falaram que o carnaval não contava no pacote de 40 dias que a gente tinha comprado. Tá? E o João tinha 1 ano e 4 meses e eu tive que mandar o João para Camaquã, porque a gente tinha que ficar. E ele veio, né? Isso deve ter sido difícil. E eu te digo assim, naquele momento ali, aquela dor que eu senti de ver ele embarcando no avião para ficar e ter que realmente ficar longe dele. Eu e o Chico ficamos em Salvador e ele veio e ficou com a mãe aqui, né? E voltou, acho que umas 2 semanas depois, que daí já tinha passado tudo, a gente já tinha até alocado a casa. Então, aqueles 10 dias ali, eu disse, eu não quero mais sentir esse tipo de coisa, e esse guri vai ter que ser pro mundo e eu também. E eu acho que então eu antecipei um pouquinho, né? Aquela dor, porque eu senti naquele momento. Ele era bebê de cola, ele usava fralda. Né? Então, sim, deve ter sido difícil. A gente vai sentindo. Abrupto, né? Sem nem não tinha opção. Tu entende? Olha, não tem onde ficar com essa criança aqui. E ele demandava uma série de coisas que bebê demanda e não tinha o que fazer. E a gente não tinha nem como voltar e ficar com ele aqui, porque nós tínhamos as coisas para fazer naquele momento lá. Então, ali foi, na verdade, eu cheguei em casa e o berço dele não estava ocupado. Né? Eu sabia que ele ia voltar em tantos dias. Né? Na verdade, a gente nem tinha o berço naquele momento, porque a gente estava literalmente morou 3 dias no saguão do hotel. Mas, quando ele voltou, aí a gente já meio que se organizou nesse sentido. Mas, na verdade, o que eu queria dizer para as mães e para mim, né, muito é que é para crescimento dele, que a vida dele é essa e a minha é a minha. E ele realmente tem que viver a vida dele. A gente tem que encarar isso como um passo de crescimento, quando é para o bem, como a Solange falou, né? Que nesse caso é para estudo, para crescimento, para desenvolvimento. E o mundo é vasto, eu acho que eles têm que aproveitar ao máximo e a gente tem que acompanhar, dando força e muito amor de onde a gente estiver. Muito bem, isso aí. O Valério me lembrou aqui que tem Grêmio Novo Hamburgo. Hoje não tem o Carlinhos, mas depois do Tua Saúde tem o Campeonato Gaúcho Grêmio Novo Hamburgo. Muito bem. Márcia, vamos... Sabe o que o Lucas me falou? Ele foi morar em Porto Alegre agora, né? Recentemente. Porque a Ulis começou há pouco, né? E aí ele disse assim, mãe, eu vou te dizer uma coisa que eu achei que eu nunca fosse te dizer. Porque tava louco pra ir, né? Tô sentindo saudade. Tudo. Ele disse assim... sabe que eu tô com uma saudade de Camaquã. Eu disse, mas por que, meu filho? Assim, mãe, Porto Alegre é fila para tudo. É fila para comer, é fila para pagar, é fila para entrar no shopping, é fila para entrar no apartamento, é fila... Tudo é fila aqui, tudo é demorado. Né? E eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Eu tenho que cozinhar, lavar, passar, arrumar, limpar. Tudo é ele. É tudo com ele, né? Claro. E aí eu disse, meu filho, mas não era isso que tu queria? Morar sozinho, ter tuas coisas, né? A tal liberdade. Eu fiquei bem faceirinha, né? Sentiu falta. A mãe feliz por dentro. Quando a minha filha dizia que estava assim, sentindo falta, eu dizia, ainda bem que eu tá aí o meu valor.
Ainda bem que eu sou importante. Ai, fiquei tão faceiro quando ele falou que tava com saudade de Camacuã. Não, disse que tava com saudade de vinho, ele estava com Tá saudade certo. de Camacuã, né? Mas daí Acredite se quiser, Da cidadezinha dele, né? Capaz que é só da Aham, cidade. é. Bom, Muito bom. mas assim, essa coisa de saber, né, que os filhos podem voltar, que tem a querência, eu acho isso também muito significativo, né? Tu vai, mas tu volta. Eu vejo o olhar do meu pai quando nós vivemos um momento assim, de um domingo, os dois irem se despedir dos avós, né? A partir de segunda a gente vai cuidar da nossa vida, enfim. Então, minha mãe orou, foi um momento muito especial. E o meu pai olhou para eles e disse assim: essa casa, esse lugar, ele é de vocês. Vocês vão, vivam, mas vocês têm para onde voltar, né? E ter a querência, né? Tem Isso a também é muito música, importante. né, do nosso... não é do Manuel Camacuã, é do irmão do Eleci Freitas, do Jaburu. Como é que é o nome? Do Elmo de Freitas? Do Elmo de Freitas, que ele fez, que os filhos voltam para casa. É muito linda. E a gente sempre tocava, porque eu também, né, uma família numerosa, meus irmãos moravam fora. Quando eles voltavam para nos visitar, a gente fazia lá na fazenda muito churrasco, muita festa. E a gente botava para tocar, que os filhos sempre voltam para a casa dos pais quando são amados, quando são queridos, quando são bem cuidados, né? Acho que nós passamos por transformação, né? De pássaro para árvore. Eu sempre falo, eu sempre voei muito. E o meu pai dizia: minha filha, pedra que muito rola não cria limo. E eu disse: mas quem disse que eu quero criar limo? Já era. E quando tu tem pai, mesmo que tu não pense em voltar, tu sabe que tu tem. Então tu rola, tu voa. E há um senso de responsabilidade muito grande no momento que tu deixa de ter pai. Tu precisa, não, agora eu tenho que criar limo. Agora eu tenho que criar raiz porque os meus pássaros é que vão voar. Então hoje eu me sinto uma velha árvore. Uma árvore andarilha, tudo bem. Mas hoje eu sou uma árvore e os meus pássaros sabem onde pousar, né? E para a síndrome do ninho vazio, eu quero deixar um outro recadinho. Seja uma árvore para outros pássaros também, que isso ajuda. Eu encontrei um homem, né? O Bezeta, já um senhor, pai de filho. E aí, numa situação até, ele me abraçou e a gente conversou. Ele disse: ah, me lembro da tua casa, era sempre aberta para nós. Então, assim, que a gente possa também a gente se preparar para os amigos dos nossos filhos e para outros jovens que também são importantes. Porque isso ameniza um pouco. Como era bom, volta e meia chegar lá para dar um cheiro, né? Amigos que ficaram na cidade. Eu acho que isso tudo são dicas para a gente fazer. Abrir as nossas portas, nosso coração. Isso E reconforta, estender os nossos né? galhos para outros pássaros, né? E reconforta a gente também, né? Encontrar os amigos dos filhos. Hoje eu já estou indo nos aniversários de um aninho, né? Das crianças. Estou indo nos chá de fraldinha. Todos os momentos a gente passa, né? Estou indo nos aniversários, enfim, dos amigos dos meus filhos. Eu sou atendida por Casa e pelos Família amigos é o nome da dos música do filhos. Elmo de Freitas. Ai, é muito Um bonita beijo, essa dona música. Solange aí. Muito lindo. Pessoal, infelizmente, acabou. Já passou do horário. E eu quero agradecer demais. Foi um papo, assim, muito bacana. E dizer, assim, que esse é um assunto que não pode se esgotar, por óbvio. Eu fiquei com uma sensação, assim, de que talvez a gente tenha mexido, né, com algumas pessoas, pelo que eu recebi aqui, pelos contatos que eu tive. E quero pedir para que as psicólogas possam dar os seus contatos e dizer onde que podem ser encontradas, caso alguém queira procurar. Vai, Solange. Então, meu WhatsApp é área 51997636505. Em Camaquã, Capitão Adolfo Castro, 379, sala 3. Ou no Simuca também tem um convênio. E Cristal eu não divulgo, mas por procura eu tenho também alguns atendimentos que eu faço particular, subloco, sala de outro profissional e saúde pública Cristal também. Ela é do SUS. Eu, então, trabalho ali no Executive Center, né, ao lado do Sicredi, na sala 702, né? Eu estou ali, deve fazer mais de 20 anos que eu estou ali trabalhando, né? E
Quem quiser é 984-47-21-37, meu telefone. Mas é bem fácil, tem no Google, né? Vocês me acham no Facebook, Maria Inês Corleto Evangelista. Muito bem. Vamos nos despedir então, Márcia. Então tá. Vamos. Obrigado pelo convite. Fábio, tava com saudade de ti. Isso aí. Eu não podia, né? Porque férias férias são sagradas. Né? Tá certo. E adorei ter participado com vocês, né? A Inês que eu já conheço aí. A Denise, então, nem se fala. Valéria, então. Valéria é da casa. Mas é sempre bom a gente falar, até pra gente poder nomear os sentimentos. Eu gostei do que tu enfatizou ali. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está sentindo, né? E a gente precisa nomear para a gente poder entender aquilo ali e saber como lidar. Isso alivia. Procura, então, o programa que a gente falou sobre isso em inteligência emocional. Né, Fábio? É verdade. É verdade. Nós temos um programa sobre... Vamos fazer outro, Denise, sobre inteligência sobre emocional. nomear os sentimentos. Ressignificar alguns, né? A Denise não é psicóloga por um detalhe, né? Imagina. Bom, gente, um bom fim de semana a todos, né? E procurem, assim, pensando nisso, né? Fazer do fim de semana algo prazeroso, algo agradável nas suas vidas, né? Que isso também ajuda, isso é saúde mental, tu ter lazer. É isso aí. Solange, último recadinho. Agradeço a oportunidade de estar com este grande grupo Elenco. maravilhoso. Um abração a todos. E essas são as palavras da minha colega, né? Busque fazer algo de agradável e busque ter muitos papéis, além de ser pai e mãe. Nós precisamos de ter muitos papéis. Também. Denise? Muito obrigado pelo convite. Sabe que é muito bom sempre participar contigo. Agradeço ainda mais de ter me colocado com essas pessoas que eu gosto muito, né? E falar de um tema que eu ainda não estou vivendo 100%, mas que, como a Márcia falou, a gente vai se preparando, né? E mandar um beijo pro Chico, que disse que se tu chamasse, ele teria vindo. Vou chamar, vou fazer um só de paz. Que ele tá esperando Pode o convite, deixar, tu sabe, né? Obrigada. Valério, quem é que vai ganhar o Vertisol lá da Vitale? Verisol. Verisol. Olha, Ivone Rodrigues Martins, muito bem. Depois você me dá o contato dela. Tá, eu tenho, acho que eu tenho, se é a Ivone que eu penso que é, eu tenho. O Valério tem, ela foi pelo YouTube? Pelo Face. Tá. Então tá. Então, vou deixar o nome dela na farmácia. E ela pode pegar lá. Contato, do lado do Macla ali. Isso aí, na farmácia do lado do Maclamix. Isso aí. Então vamos nos despedindo, deixando um recado que o coração, a mente, os teus sentimentos, eles influenciam diretamente no teu corpo. Então é importante que tu possa estar bem, estar principalmente feliz, para que tu possa ter saúde. E lembrando que felicidade é um estado de espírito. Tu não será plenamente feliz nunca, mas tu viverá grandes e excelentes, bons momentos de felicidade. Assim como esse que eu vivi hoje aqui, com pessoas incríveis, podendo conversar contigo aí, diretamente no teu coração, e poder, quem sabe, por esse momento que eu estou passando, que elas já passaram, que vão passar, trocar uma ideia e poder... falar diretamente no coração, nos corações e nas vidas das pessoas. Há um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, Requinte, cortinas e persianas, Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, e Andresa Voloski Ribeiro, biomédica esteta acupunturista. O Tua Saúde se despede dizendo que o programa fica aí lá no YouTube, a partir de segunda-feira, à disposição. E semana que vem nós estamos de novo aqui. E para quem é gremista, fica ligadinho que o Grêmio está ligado. E quem é colorado, vai olhar também, porque o Campeonato Gaúcho é bom para todo mundo. Beijo, saúde e paz. Tchau, tchau. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das 7 da noite. Hora certa. Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. 8 e 7.